um artigo que ele achou, que eu já vou buscar aqui, sobre reversão de menopausa. Será possível isso? Eu já quero convidar ele para fazer uma live sobre isso, porque o que eu falo é exatamente isso, reversão de envelhecimento biológico. Eu já tive casos de melhoria do fator antimileriano, que é uma coisa que teoricamente não deveria melhorar, ou seja, a melhoria da reserva ovariana. Eu já tive, a Rovena já teve alguns alunos meus que tiveram, né? Quando a gente implementa as estratégias da reversão do envelhecimento celular, e ele achou um artigo falando sobre isso, que eu já vou me dedicar aqui a procurar. Foi o que aconteceu com a Cláudia Raia, né? Cláudia Raia ovulou, lógico que ela fez um estímulo hormonal, mas ela ovulou, engravidou naturalmente, gestou aos 55 anos, e muitas mulheres hoje querem simplesmente adiar a maternidade, né? Elas querem primeiro se dedicar ao trabalho, à sua carreira e outras coisas, né? Por exemplo, tem mulheres que tem menopausa precoce. Tem mulheres que tomaram anticoncepcional há muitos anos, tem seu eixo totalmente achatado, uma menopausa química. Então, é isso. Bom dia, Andrea querida. Muito bom dia a todos vocês. Vamos começar a falar então um pouquinho sobre o declínio feminino, que é uma dúvida que vem muito frequente nas minhas caixinhas, vem no meu direct, suplementação hormonal e câncer, né? Então, vamos lá. O que acontece na vida da mulher, fisiologicamente falando? Primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é que não é legal você focar só na menopausa. Antes de focar na menopausa, eu falo assim, qual que é a diferença de reposição hormonal e remodulação hormonal? Repor um hormônio é você pegar uma mulher na menopausa e botar os hormônios da menopausa, estradiol, progesterona, testosterona. Remodulação hormonal é pegar essa mulher e olhar como é que tá a hipófise dela, como é que tá a pineal dela, como é que tá a suprarrenal, como é que tá a tireoide, ou seja, como estão os outros hormônios, porque esses outros hormônios, o hormônio D, eles são imprescindíveis para que os hormônios da menopausa funcionem. Por isso que muitas vezes se faz só reposição da menopausa e saem artigos lá dizendo, olha, depois de 10 anos não pode mais, olha, isso aqui pode dar câncer, enfim, porque está sendo feito da maneira errada. Então, antes de mais nada, pegar essa mulher menopausada e ver como é que estão os outros hormônios, todos esses que eu citei, principalmente hormônio D, cortisol, hormônio tireoidiano, melatonina, tá? Então, isso daí precisa ser visto antes de começar a pensar na menopausa. Muito bem. Bom dia, Debinha. Chegamos na menopausa, já vimos todo o resto, vimos terreno biológico, vimos nutrição celular, vimos estilo de vida, beleza. Agora vamos entender como acontece o declínio feminino. Primeiro hormônio que começa a declinar na mulher e no homem também chama-se DEA, né? Começa a declinar por volta dos 30 anos de idade. Muito bem. E depois? Depois é a progesterona. A progesterona começa a declinar por volta dos 35. Um pouquinho antes, um pouquinho depois. E aí a gente tem que entender que o estradiol e a progesterona, eles têm que estar sempre em equilíbrio. O estradiol vem na primeira fase do ciclo, depois vem a progesterona e eles têm que manter esse equilíbrio. Quando você começa a produzir menos progesterona, sobra estradiol. E a gente diz que você tem um predomínio estrogênico. Então é nessa fase que a gente começa a suplementar a progesterona na segunda metade do ciclo para manter esse equilíbrio entre estradiol e progesterona, beleza? Aí os anos vão passando. Essa mulher que quando você começou a suplementar tinha por volta de 35 anos, vai fazer 40, 42, aí o que vai acontecer? O estradiol também começa a ser produzido em menor quantidade. Então nessa fase, você já pode diminuir um pouquinho a dose da progesterona, né?
Para manter o equilíbrio aqui. E aí você vai esperar aparecer algum sinal ou sintoma de insuficiência de estradiol. Quando começar a aparecer algum sinal e sintoma de insuficiência de estradiol, não precisa parar a menstruação. Pode ser o quê? Ressecamento vaginal, calorão, infecção urinária pós-coito, candidíase, né? Aí você pode começar a suplementar o estradiol também, uma dose menorzinha, sempre pensando nesse equilíbrio entre estradiol e progesterona, tá? Muito importante. E fisiologicamente, a testosterona é o último hormônio que declina na mulher. Mas tem muitas mulheres que usaram contraceptivos hormonais, tanto faz oral, DIU, Implanon. Isso faz uma menopausa química para a mulher e ela começa a apresentar esses declínios todos muito antes, tá? Então isso também tem que ser visto. Então, suplementar a testosterona para uma mulher mais jovem, porque ela já não produz mais, nem laboratorialmente, nem clinicamente, também não é errado. Tem que ver caso a caso. Talvez o mais importante aqui seja pensar no equilíbrio entre o estradiol e a progesterona. Ontem uma aluna colocou no grupo, tô com uma paciente que está suplementando estradiol e progesterona e está sangrando. Eu achei que estava uma dose um pouco alta de progesterona. E aí esse endométrio fica meio carequinha e pode sangrar também. Ou uma dose alta de estrogênio, que está espessando muito esse endométrio, e aí ele pode sangrar também. Então é muito importante nesse caso fazer o exame de ultrassom transvaginal para ver como é que está essa espessura desse endométrio e fazer os ajustes dessas doses. Uma outra coisa que pode causar sangramento, pólipos, né? Endometriais, endometriose. Então, se essa mulher que está na menopausa, você começou a suplementar e ela apresenta sangramento, você precisa entender o porquê desse sangramento e intervir. Então, pode ser desde doses inadequadas dessa suplementação. Muita gente passa só o estrogênio sem a progesterona, um grande erro, porque a progesterona, além das múltiplas funções, protege o endométrio. Muita gente passa só estriol. Estriol é um tipo de estrogênio, falei ontem, que serve só para o trofismo da vulva. Ali ele não tem o efeito do estradiol. Então temos que entender o que está acontecendo. Exames de imagem ajudam bastante, porque se essa mulher tiver um pólipo, tiver alguma coisa estranha, a gente precisa às vezes fazer uma esteroscopia e olhar dentro desse útero desta mulher. Ah, câncer. Uma pessoa me perguntou lá no direct, eu tive câncer de mama, posso repor? Olha, isso é uma coisa problemática ainda, é um problema que a gente precisa resolver, porque o câncer de mama, ele tem receptores para estrogênio e progesterona muitas vezes, e aí, quando você faz essa suplementação, você corre um risco aí de que alguma célulazinha que ficou por ali possa então ser alimentada por esse estrogênio, essa progesterona, e você ter uma recidiva desse câncer. O que nós temos hoje de literatura científica, nós já temos vários médicos, inclusive no Brasil, advogando sobre isso, é que na mulher curada do câncer, a gente poderia colocar testosterona, porque a testosterona ela se transforma um pouco em estradiol, tá? Então é uma maneira de você dar um hormônio esteroide para essa paciente. Tem alguns artigos que advogam o uso da testosterona junto com o anastrozol, que é um inibidor de aromatase, que impediria que essa testosterona se transformasse em estrogênio. É uma coisa que ainda está um pouco em andamento e tem uma questão legal nisso daí. As sociedades aí de ginecologia obstetrícia, enfim, elas têm diretrizes que são totalmente contra, né, a suplementação de esteroides no pós-tratamento de câncer. Então, se um médico fizer essa suplementação e tiver uma recidiva, ele pode ser legalmente responsabilizado sobre isso. Tem uma outra questão muito importante.
O hormônio que está relacionado a essa sinalização cancerígena, na verdade, é um dos 3 tipos do estradiol, dos estrogênios, que é a estrona. E quando esse organismo está inflamado, esse fígado perdeu a capacidade de detoxificação, é quando se acumula essa estrona. Então, a suplementação desses estrogênios ou de algum outro tipo de hormônio esteroide nessa mulher, essa mulher precisaria estar com um terreno biológico muito propício, que é o que a maioria das pessoas não quer fazer. Ninguém quer comer comida de verdade, acordar 5 da manhã, fazer exercício físico todo dia, tomar banho gelado, né? Para poder receber esse hormônio de uma maneira melhor. As pessoas querem continuar comendo doce, tomando suco, bebendo álcool, ficando sedentária. Aí não é um bom negócio fazer uma suplementação hormonal aí nessa vigência aí enfim, nem mesmo da testosterona depois de um câncer de mama, tá? Então, só para refletir. Se a gente pode reverter uma menopausa, com certeza a gente pode, sim, arrumar as células, reverter a idade biológica dessa paciente para que ela possa, então, isso é meu pensamento, tá? Não tô mandando ninguém fazer isso. Mas no futuro eu acho que é isso que vai acontecer, que a gente possa, então, pensar numa suplementação para essa mulher, tá? Diana, não existe um limite, né? A mulher brasileira normalmente entra na menopausa entre 48 e 52 anos, isso é uma média. Mas você pode ir ali até os 55 anos, 56 anos, eu não sei qual que é a sua idade cronológica, mas é o que acontece normalmente.